Amados irmãos e irmãs, paz e bem, sejam bem-vindos a mais uma noite do Retiro Quaresmal. E hoje nós vamos falar sobre a chamada vanglória, A kenodoxia, quer dizer, a glória vazia. E vamos partir daquele texto, daquela reflexão que o próprio Cristo faz. Cristo fala sobre três coisas importantíssimas na vida de um homem, na vida espiritual, que podem, de alguma maneira, se não forem bem vividas, podem acabar destruindo a pessoa. A primeira é o jejum, a oração, depois a caridade. E essas três coisas, Jesus diz, você deve fazer essas coisas pensando em receber a glória dos homens, os aplausos dos homens ou os aplausos de Deus. Evagrio Pôntico e também João Cassiano, que era discípulo de Evagrio, dizem que a vanglória é um pecado muito difícil de conseguir detectá-lo, porque nem sempre nós sabemos qual a causa pela que está nos movendo, por que estamos fazendo tal coisa. Então Jesus adverte que o jejum não seja para se apresentar aos outros, Tanto que a gente não deve dizer se está jejuando, se não está, É uma coisa muito íntima, muito nossa. Depois a oração, um diálogo com Deus. Uma pessoa não deve nunca, por exemplo, mostrar os calos que tem no joelho. Olha isso aqui, esses calos são de oração. Seria muito buscar a glória e os aplausos humanos, buscar ter uma imagem positiva, construir uma imagem positiva diante dos outros, Isso não é uma coisa... E depois, a caridade. Às vezes a gente pode fazer uma caridade que parece ser bela e os homens podem nos aplaudir, que pessoa boa, que pessoa gentil, que pessoa generosa, deu tantas feiras, deu tantas ajudas para o pessoal comprar remédio, fez isso, fez aquilo, Então parece ser uma coisa boa, mas ao mesmo tempo não seria, porque já recebendo a glória dos homens e os aplausos dos homens, não receberíamos a glória de Deus, não receberíamos o reconhecimento de Deus, Então esse é o tema do nosso retiro quaresmal de hoje, a vanglória, que está muito ligada à nossa relação com Deus e à nossa relação com o próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Muito bem. Vamos ver o que Evagrio Pôntico diz sobre vanglória. O que é a vanglória? Evagrio diz que a vanglória é uma simulação de obras. Quer dizer, o mais importante não é fazer, é aparentar que está fazendo o bem. É um pecado muito difícil de detectar, como eu dizia agora há pouco. Noutra vez, quando falei certa vez aqui no Retiro Quaresmal, sobre a armadura do cristão, eu falei que o demônio lança flechas inflamadas, tentando atingir pontos fracos que existem em nós, para dali fazer uma chama para nos destruir. Então, buscar algo que existe em nós que sirva para a nossa própria destruição. E uma das coisas que ele procura é esse orgulho, essa ponta de orgulho, essa busca de gloriar-se, de vanglória, e de fazer coisas para ter uma imagem positiva perante os outros. Não fazer o bem pelo bem, porque vale a pena ser bom, mas fazer o bem buscando aplauso, buscando reconhecimento. Então Evagrio diz, vanglória é simulação de obras. Depois, é uma fantasia de encontros, quer dizer, quem vive de vanglória vive fantasiando os encontros. Quando eu me encontrar com fulano, vai me elogiar, vai me dizer que eu tenho tido comportamentos realmente belos, à altura. Então, é isso que vai acontecer. É vanglória, fantasia dos encontros. Vanglória é o contrário da verdade, quer dizer, a pessoa coloca uma máscara de bondade e pode ser que não esteja fazendo nada daquilo por bondade, distribuindo feira, fazendo coisas que aparentemente são belas, mas tudo seja simplesmente para crescer o seu nome ou para algum fim que não seja o fim da bondade em si. E Evagrio diz, a vanglória é princípio de heresias, porque a vanglória é amiga do orgulho, é irmã do orgulho e é irmã da inveja também.
tão orgulhoso. Muitas pessoas se serviram da teologia para trazer glória para si mesmo, né? E por causa desse desejo de glória, muitos se afastaram da igreja, se afastaram da verdade da igreja para construir a sua própria verdade, porque se sentiram feridos no seu orgulho. Então, ao invés de caminhar na comunhão, resolveram caminhar sozinhos. A vanglória é princípio de heresias. A vanglória é também aspiração aos primeiros lugares. Querer os primeiros lugares e achar que é digno, porque fez isso ou fez aquilo, eu mereço os primeiros lugares. Eu mereço ser aplaudido, eu mereço estar à frente disso, eu fiz por onde, então eu mereço ser reconhecido. É um desejo de ser reconhecido. A vanglória é escravidão dos louvores, quer dizer, uma pessoa faz algo sempre esperando ser louvada, esperando ser apreciada, esperando ser aplaudida. Então, quando a pessoa cai nesse pecado da vanglória, normalmente ela vive presa, ela vive enjaulada, engaiolada no desejo de louvor. Ela fez algo aqui e precisa ser louvada ali. E sabe que nós religiosos, padres, frades, monges, freiras, bispos, corremos o risco da vanglória. Viver a castidade para recebermos aplauso, fazermos belas homilias só para sermos aplaudidos. Nós sofremos mais esse risco que o povo de Deus, o povão em geral. Mas todo o povo, é claro, corre esse risco de fazer boas coisas e buscar aplauso. Não demora, por exemplo, a ver na internet, quando a gente abre a internet, se vê muito pessoas que fazem caridade, filmam a caridade, um prato de pão, de feijão dado a alguém, um pão dado a outro, uma comida, uma coisa feita para alguém. Então é muito comum fazer isso, né? Pessoas que fazem belos gestos, mas destroem a beleza do gesto quando fazem uma filmagem e fazem todo um louvor, uma autoinsensação. Isso é um perigo, né? Ela está entre a soberba e a inveja, diz Evagrio. A vanglória está entre a soberba, quer dizer, entre o orgulho, normalmente a pessoa que busca a vanglória é um orgulhoso, e está entre a inveja também. Ela é uma fera de muitos dentes, diz Evagrio Pontico, quer dizer, é uma fera que morde e está pronta para nos devorar, não é? Uma fera de muitos dentes. A questão da vanglória, ou o perigo da vanglória também, é de não perceber imperfeições, supervalorizar só o que há de belo, sem olhar-se no espelho para perceber que há problemas, que há limites, que temos imperfeições, que temos coisas que precisam ser trabalhadas em nós e que tem uma certa urgência, que precisamos crescer, que precisamos amadurecer, que precisamos ser melhores na fé. Tudo isso são coisas ligadas à vanglória. Querer estar certo em tudo, né? E querer fazer estar certo em tudo, essa imagem muito bela de si mesmo, para buscar a glória própria e não a glória de Deus. Jesus trata dessas coisas da vanglória, repito, naquele evangelho no qual ele fala do jejum, da oração e da caridade. Tem um certo teólogo italiano que ele diz: muitos moralistas fazem o bem ou procuram fazer o certo muito mais para serem considerados puros do que de fato pelo bem que podem fazer a si e ao próximo. Esse é o perigo. Fazer o bem buscando aplauso. E qual é o remédio para a vanglória, segundo Evagrio Pontico? Qual é a cura para a vanglória? Continuando ainda, antes de dar a cura, dizendo algumas palavras sobre essa vanglória. Essa vanglória é uma opinião vazia que nós buscamos, né? E o perigo de viver presos, esperando sempre o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, a opinião do outro. Evagrio diz que a vanglória é como fumaça, quer dizer, algo que o vento leva. É uma arrogância e uma megalomania, quer dizer, um desejo de grandeza, de fazer coisas grandes para ser insensado.
para manifestar a própria grandeza e não a grandeza de Deus. Essa é a vanglória. A tradução daquela frase que a gente escuta sempre, né? É vaidade das vaidades, tudo é vaidade. No texto hebraico mais antigo seria vapor dos vapores, quer dizer, é como uma coisa gasosa. Vapor dos vapores, tudo é vapor, quer dizer, o vento leva. Então nós precisamos trabalhar e procurar coisas profundas e coisas que de fato nos levem ao encontro de Deus e ao encontro do nosso eu mais profundo. Viver procurando notoriedade aqui e agora é viver no caminho contrário de uma fé que deve ser vivida com simplicidade e deve ser vivida sem buscar estas coisas. Pela vanglória, diz Evagrio Pontico, as pessoas fazem e são capazes de sacrifícios grandiosos. Descobrir que estamos agindo com vanglória, com interesse de glória vazia, é algo muito difícil, porque é algo muito sutil, diz Evagrio Pontico. Quem vive de vanglória é escravo do juízo alheio e faz tudo para ser aceito e tem medo da rejeição. Todos nós temos um pouco disso. Medo de dar uma opinião e ser rejeitados, medo de fazer alguma coisa e sermos rejeitados, não sermos mais os queridos, não sermos mais considerados. Aquela pessoa fez um erro tremendo, tal. Temos medo muito mais da opinião dos outros do que de errar de fato e de cometer um erro e com aquele erro nos prejudicar ou prejudicar alguém. A vanglória é oferecer coisas para a nossa própria glória, viver diante de aparências e de um mundo de pura aparência. Tudo que se faz é buscando aplausos, fortalecer a própria imagem. Dar feiras, fazer coisas boas, se tudo isso for, repito o que já disse, se for buscando a própria glória, não é coisa boa. Pois bem, nós agora vamos olhar para o remédio. Quais são os remédios que Evagrio Pontico ensina como remédios para vencer a vanglória? Tem um remédio que é o mais forte, que é o silêncio, saber silenciar sobre as boas obras. Mas eu vou ler tudo o que Evagrio diz sobre vanglória. Qual é o contrário da vanglória? Evagrio diz, é a humildade. É não viver uma vida sem se preocupar com os louvores. Ah, se eu fizer isso, vão me aplaudir muito. A história do populismo, né? Eu vou ser muito aplaudido, vou ser muito... Não é por aí. Fazer uma coisa medindo já o tamanho, o tanto de aplausos que vai ganhar com aquela atitude. Não é assim que deve ser a vida cristã. Jesus experimentou a rejeição e como cristãos nós vamos experimentar a rejeição do mundo, ou incompreensões, ou vamos experimentar ou passar por momentos em que não seremos amados, aplaudidos, abraçados. Momentos de conflito, isso é normal. Evagrio diz, humildade é viver sem se preocupar com os louvores e ter cuidado com a tal da adulação. Santo Agostinho fala muito sobre isso. Santo Agostinho diz, prefiro uma pessoa sábia que me corrija do que alguns aduladores tolos. E há muita gente, principalmente quem tem, entre aspas, um poder ou um serviço numa cidade ou numa comunidade, precisa estar sempre atento. É melhor ter gente sábia por perto para lhe ajudar a exercer bem o poder do que alguém que diga sempre que você está certo. Você está certo, ele aplauda e nunca lhe abre os olhos para as coisas. Então é muito bom ter sempre gente com senso crítico. Senso crítico e com vontade de fazer você crescer. Isso é muito importante. A família, por isso eu penso sempre que a família é um lugar de muito crescimento, porque na família as pessoas dizem aquilo que pensam e não fazem muita cerimônia para dizer o que pensam de um e de outro, de uma atitude, essa ou aquela, né? Pois bem, Evagrio continua, humildade, que é oposição ao mundo, porque o mundo que nós vivemos é o mundo das vaidades, onde o que conta é a casca.
E isso vale para todas as situações. Muitas pessoas, por exemplo, basta você ver no YouTube pela beleza física, e muita gente tem canal e que tem milhares de seguidores, muito mais que seguem a beleza física do que o conteúdo, do que a profundidade de alguma ideia, ou algum ideal, ou alguma reflexão, não é? Depois, boa sensibilidade da alma, diz Evagrio. A humildade leva a pessoa a ter uma alma sensível. Como é importante ter uma alma sensível. Depois ele continua. A humildade é ensinamento de simplicidade, saber viver com simplicidade. Não precisamos toda hora estar abalando, né? Como eu digo sempre, o roteiro da pessoa que busca a vanglória como a gente diz no popular, no domingo fechar, na segunda arrasar, na terça trancar, na quarta abalar, na quinta lacrar. É um pouco uma visão de por onde as coisas caminham, não é? Quer dizer, chegar sempre chegando. Não é assim. Não é assim que deve ser a vida. Viver com simplicidade. Jesus passou 30 anos de vida oculta. O que ele fez de bom durante esses 30 anos? Nem os evangelhos falam. Depois, em 3 anos, ele viveu sua vida pública, mas 30 anos de vida oculta. Viver com simplicidade. A humildade é também ter hostilidade à vanglória, não viver buscando vanglória toda hora. E é um tesouro escondido e um corpo... um tesouro escondido, a humildade. Bom, tudo bem. E depois, Evagrio fala sobre saber silenciar, calar sobre o bem que se faz. Que uma mão não veja, disse Jesus, o que a outra fez. Silêncio sobre o bem que praticamos. Não precisa colocar na internet, em jornal. Saber fazer o bem, em silêncio. Nós temos muitas obras de caridade da igreja e muita gente não conhece certas coisas que são feitas, porque muita coisa é feita sem divulgação. Não é preciso recontar as suas obras a todo momento, buscando glória. No texto desta semana, deste segundo domingo, do terceiro domingo, aliás, da quaresma, não é? Na segunda leitura, o apóstolo Paulo dizia, os gregos buscam glória, não é? Quer dizer, buscam a glória das coisas. E na antiguidade clássica, as pessoas faziam coisas até boas, mas buscando glória. Isso era muito comum. Por exemplo, uma pessoa fazia um anfiteatro para ser lembrada por aquela obra, uma ponte, doava uma ponte para a comunidade para ser lembrada por aquela obra. Era uma obra boa, mas a razão era totalmente errada, que era a vanglória, né? Então as batalhas, se vivem às vezes batalhas corretas, mas por motivos errados. Quer dizer, eu construir uma ponte para a comunidade, que coisa boa. Tirar um pouco daquilo que eu tenho e construir uma creche, é uma coisa boa o empresário fazer isso. Mas é uma batalha correta, desde que não se faça por um motivo errado, buscando a vanglória e não fazendo o bem pelo bem. Evagrio diz que quando a gente conta as obras boas que a gente faz, é como colocar qualquer coisa dentro de uma bolsa furada. Se perde. Tudo se perde. O amor é segredo. O amor é algo que se vive e que cresce no segredo do coração. Evagrio tem uma palavra muito bela sobre isso, quando ele diz que as belas coisas são como a noite da Páscoa. Interessante, a noite da Páscoa, vamos pensar. Na Páscoa antiga, o povo comeu em casa, de maneira secreta, um cordeiro, para ganhar forças para fugir do Egito. Quer dizer, a Páscoa antiga aconteceu na noite, no silêncio das casas, era algo familiar, e que aconteceu como libertação para o povo de Deus, né? A Páscoa antiga, e
como algo muito secreto, que não foi divulgado. Também na madrugada, no sábado de Aleluia, que a gente celebra a vigília, naquela madrugada entre o sábado e o domingo, aconteceram coisas muito secretas quando Jesus estava na mansão dos mortos, quando ele libertou desde Adão até os últimos profetas e tudo mais, que estavam adormecidos na mansão dos mortos. Quer dizer, foi algo muito silencioso. A semente cresce debaixo do chão, na escuridão e no silêncio. Então Evagrio fala da beleza da noite da Páscoa, de não querer ser o centro de tudo, de não querer abalar, sempre abalar, não é? Evagrio fala sobre isso. Essa é uma boa atitude, pensar na noite da Páscoa, no silêncio, no cordeiro que se come em família e em silêncio. A oração é algo secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta. Existe a oração comunitária, mas existe a oração feita em silêncio. Também o jejum, a caridade. Às vezes queremos ser apreciados a todo custo por conta dessas coisas. Então essa é a vanglória, é buscar a glória vazia. Certa vez um monge veio perguntar ao abade Antão, veio pedir um conselho, como é que ele conseguia entrar no caminho da humildade. E aí o abade disse, vá ao cemitério e procure falar mal dos mortos, e visite as catatumbas e fale mal dos mortos e me volte aqui. Ele foi, voltou, e o abade então disse, o que é que os mortos responderam? Nada, não responderam nada. Agora volte lá e faça elogios em todas as tumbas, elogie estes homens e estas mulheres que estão debaixo da terra. Ele voltou, elogiou, e quando chegou de volta ao abade Antão, Antão perguntou, e aí, o que os mortos responderam diante do elogio? Nada também. Então assim seja você. Não se deixe conduzir por elogios e não se deixe conduzir buscando aplausos e também não se deixe conduzir por críticas. Tem um ditado que o nosso bispo antigo dizia, não é? Dom Manuel dizia assim, ele dizia que um elogio é como um perfume, cheire, mas não tome, porque pode fazer mal. Pois bem, há uma outra história sobre o abade Antão no deserto que conta o seguinte, que ele viu um monge sendo muito elogiado e aquele monge ficou muito feliz, muito fofo, como a gente diz no popular, e Antão disse, ele gosta de elogio, vou ver se ele aguenta ser humilhado. E quando ficaram a sós, Antão disse coisas muito fortes a ele, e ele não aguentou. Aí Antão disse, vejo que você tem uma alma muito precisada de oração e da misericórdia de Deus, porque você persegue os elogios e aplausos, mas não aguenta as tribulações. Pois bem, amados irmãos e irmãs, estamos chegando ao final dessa nossa pequena live. Hoje falamos sobre vanglória. Quando fazemos algo positivo que perde o valor, porque fazemos com a finalidade de recebermos nós o elogio e não de fazermos um bem que agrade a Deus e que sirva para o crescimento do próximo. Bom, você que gostou do nosso vídeo, se inscreva e pode também comunicar a outros, passar esse vídeo para outras pessoas. Nós estamos fazendo o Retiro Quaresmal e esses dias estamos falando sobre os 8 pensamentos malvados que destroem a pessoa, não é? A partir do mundo oriental, a partir de Evagrio Pontico e do mundo oriental, Éfrem, Nísebe e tudo mais. Porém, de vez em quando cito também Santo Agostinho e outros do mundo ocidental, da patrística do mundo ocidental, mas estamos nesses dias falando sobre estes 8 pensamentos malvados. Amanhã nós vamos falar sobre o orgulho. E no último encontro, quero falar um pouco, na quarta-feira, fechando esse segundo quadro, aliás, dar algumas recomendações práticas da vida espiritual de Evagrio Pontico e falar um pouco sobre a inveja também, tá certo? Obrigado a todos que me seguem, Deus abençoe a todos e vamos rezar juntos.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pela intercessão dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe sempre. Continuemos caminhando nas estradas do Senhor e desejando aprofundar cada vez mais a nossa fé.